Capítulo 16. Não se preocupe com eles, seu maior potencial será apenas de um acólito de 3º grau. Rainor disse com desdém. Sim, isso mesmo, para os acólitos, as aptidões são mais importantes. Leylin concordou. Embora este grupo de jovens estivesse bastante silencioso durante a formação de suas camarilhas asterisco, ele naturalmente fez a coisa que mais o beneficiaria. Entre os acólitos, Jaiden tinha a capacidade de ser independente, mas Leylin não tinha uma aptidão tão boa, então ele só podia se juntar a um grupo. Também, comparando naturalmente o grupo com Caliveir como a cabeça era um futuro melhor. Haha, bem-vindo, bem-vindo. Com a sua participação, o nosso grupo é agora mais robusto, haverá um dia em que farei essa pessoa se arrepender. Caliveir disse enquanto apertava os dentes. Depois disso, alguns deles se dispuseram a reunir depois do jantar, e voltaram para suas respectivas cabanas. Beirute, o que você quis dizer antes, quando você disse que era um continente diferente? Leylin procurou o mais amável Beirute, e perguntou a ele como ele estava preocupado com o que Beirute havia dito antes. Oh, isso você sabe. Na verdade, o continente em que estamos é um pouco pequeno. Para o mundo exterior, é conhecido como as Ilhas de Chernobyl. Ilha? Leylin ficou boquiaberto. De acordo com a sua viagem no passado meio-ano, ele poderia quase ter certeza de que este continente era tão grande quanto o continente euroasiático que ele era do mundo anterior, mas era apenas uma ilha aqui? Oh, desculpa. A geografia é o meu ponto fraco, e muitas vezes fiz o meu tutor em casa tremer de raiva. Leylin explicou. A verdade seja dita, a família Farlier é apenas uma família nobre, e sua herança era muito curta. Não podia ser comparado com os nobres dessas famílias enormes, então não saber não era uma coisa rara. Ah! Ouvindo Leylin falar, Beirute riu jovialmente. Eu também. Eu fiz 5 tutores de etiqueta ficarem com raiva. No final, meu pai ofereceu um salário mensal, mas ainda ninguém queria me ensinar. Isso era algo que meu pai tinha me dito antes de sair. Vamos continuar no tópico anterior, estamos nas Ilhas de Chernobyl, e o mundo exterior cunhou outro nome para ele, as Ilhas Estéreis. Estéril? Leylin estava um pouco cético. Ainda há poucas pessoas aqui e muitos reinos, poderia ser que ele está se referindo à falta de certos recursos? Está certo. Nas Ilhas de Chernobyl, devido ao ambiente aqui, ou alguns fatores externos, a Terra aqui é incapaz de produzir qualquer dos materiais que um mago precisa. Além dos senhores acólitos e magos em reclusão, não há absolutamente nenhum outro vestígio de magos aqui neste continente. Esse é o caso. Leylin balançou a cabeça, e embora houvesse mitos de magos de volta em sua terra natal, apenas o fundador da família Farlier viu um mago. A partir disso pode-se ver a raridade dos magos. E assim precisamos ir para o outro lado dos mares antes de podermos realmente encontrar um continente. Ouvi dizer que não só existem vários tipos de recursos que os magos precisam, mas há inúmeros vestígios de segredos e restos de laboratórios experimentais. Em geral, o continente tem várias academias e organizações que trocam informações de magia. Nesse continente, os magos não são uma lenda. Embora eles ainda sejam incomuns, mesmo um ser humano regular pode ser capaz de ver um. Somente lá podemos avançar no progresso de nossas habilidades de acólito. Os olhos de Beirute deram sinais óbvios de anseio. Assim que é o caso, qual é o nome desse continente então? Leylin perguntou. Eu não sei. Beirute balançou a cabeça. Esse continente é muito grande. Nunca houve um nome unificado para ele. Quanto a nós, vamos para o sul do continente, e é conhecido como as estreitas regiões costeiras do sul. Apenas as regiões costeiras do sul sozinho é várias vezes maior do que as ilhas de Chernobyl em que estamos. Sim. Leylin sugou um sopro de ar frio. Tão grande? Este mundo é realmente muito vasto. Quanto mais alto está, mais se pode ver. Esta é uma frase de um bardo que eu gosto muito. Beirute concluiu. Obrigado pela sua explicação. Acho que preciso de algum tempo para digerir as informações. Leylin despediu-se e voltou para sua própria cabana. Havia uma placa de metal na porta de madeira amarela, onde um 9 foi escrito, e parecia ser bastante enferrujado. Empurrando a porta aberta, um cheiro de podridão e ferrugem invadiu seu nariz. Leylin espirrou descontroladamente 2 vezes. Parece que este é apenas um ponto de encontro, então as acomodações são bastante simples. Além de uma cama e cadeira na cabana de madeira, não havia praticamente nada mais. Leylin encontrou um pano, enxugou a cadeira e sentou-se ali. Asterisco creia que asterisco. A cadeira de madeira rangeu continuamente, o que fez Leylin se preocupar que seria esmagada em pedaços no momento seguinte. Sorte que é apenas por uma noite. Nessa condição, seria melhor limpar um pouco primeiro. Leylin afagou o pó de seu corpo e saiu da cabana de madeira. Ele havia planejado se encontrar com George e os outros, e como ele já havia escolhido sua academia agora, ele deveria dizer para que eles pudessem escrever uns para os outros no futuro. Para o lote de acólitos que Leylin estava, eles foram considerados um dos grupos a chegar mais tarde ao acampamento. Depois que o lote de Leylin escolheu suas escolas, as várias barracas das academias pareciam ter menos pessoas a visitá-las, e parecia ser muito mais silencioso. Torre do Anel Marfim Enea, está aqui. Leylin caminhou até a parte de trás dos aposentos estudantis e bloqueou o caminho de uma menina familiar da mesma festa de viagem. Olá Lisa, você sabe onde George está? Lisa era uma menina ruiva que tinha amadurecido cedo, já se podiam ver as finas curvas em seu corpo. Leylin. Lisa corou como ela teve uma boa impressão de Leylin, que tinha ajudado vários acólitos ao longo da viagem um número de vezes. George está no quarto 13, vou chamá-lo para você.
Lisa pegou sua saia e rapidamente saiu correndo. Percebendo o perfume que se prolongava no ar, o coração de Leylin tremia. Leylin. Este pensamento lascivo foi logo quebrado por uma voz alegre. George tinha obviamente tomado um banho e trocado suas roupas. Ele também tinha raspado o bigode e emitiu um olhar muito refrescante. Você terminou de escolher sua academia? George disse alto enquanto ele acariciava o ombro de Leylin. Sim, eu escolhi a Academia Floresta dos Ossos Abissais. Leylin respondeu. Academia Floresta dos Ossos Abissais. George tocou seu queixo. Eu ouvi de minhas mulheres mais velhas que parece ser famoso por sua magia de elemento sombra e escuridão. Eu espero que você não mije em suas calças por causa de um esqueleto durante a noite. Mulheres mais velhas? Leylin balançou a cabeça e tinha ainda mais admiração pelas habilidades de George para seduzir mulheres. Hehe, aqueles que são capazes de participar no teste de aptidão são todos da nobreza, e só acontece que eu encontrei um primo distante, uma prima fêmea mais velha. George riu presunçosamente como se tivesse ganho alguma coisa. Quanto aos esqueletos e coisas assim, acho que os veremos não só à noite, mas mesmo à luz do dia. Leylin riu amargamente já que assinará um contrato de acólito com o esqueleto há não muito tempo. Não importa o que, contanto que você saiba a localização é bom. Vamos manter contato com você no futuro. George disse seriamente, uma grande mudança de sua expressão presunçosa antes. Vamos manter contato. Leylin assentiu. Oh sim, você sabe para onde Becita foi? George perguntou de repente. Becita? Leylin sacudiu a cabeça. Após o ataque anterior dos lobos, a menina vibrante e bonita tinha sido muito mais silenciosa, mas pelo menos ela tinha resistido e seguramente chegou aqui. Sim, eu ouvi de outros companheiros que sua aptidão não era tão grande, só de um acólito de 2º grau, então ela entrou na Academia Jardins Pantanosos. Eu sei agora, obrigado. Leylin não estava muito interessada nos assuntos desta menina. Embora fosse ela que o anterior Leylin realmente admirava, para ele, uma menina de 13 ou 14 anos era apenas uma criança, e os encontros anteriores eram apenas um mal de criança. Como é? Você sente um pouco de desperdício, porque você não conseguiu colocá-la em suas mãos. George mais uma vez mudou de volta para ter uma expressão lasciva. Suma. Depois de mais 2 horas, o céu já havia escurecido. Leylin estava no acampamento da Academia Floresta dos Ossos Abissais e apreciou o jantar oferecido pela academia com os outros acólitos. Desta vez, o jantar foi extremamente sumptuoso, e porque eles estavam saindo amanhã, eles foram generosos com as porções. Vários sucos de frutas e vinho, frango de churrasco perfumado, molho de peixe e trufas, frutas e saladas tinham todos satisfeito a barriga de Leylin, que não tinha comido muito desde que ele apareceu nas pastagens. Os acólitos estavam comendo e bebendo dentro de vários grupos, e os olhos de Leylin olharam para a esquina e encontraram o professor Dorothy e Jaiden em um canto. Jaiden também falou algumas palavras para ele ocasionalmente. Ter um acólito de 5º grau neste semestre, somos realmente sortudos. Beirute rasgou uma tira enorme da coxa da galinha fora do assado e deu-lhe uma mordida enorme. Desde que Jaiden chegou, o professor Dorothy e ele falaram em algumas ocasiões, eu me pergunto o que eles estão falando. Para os acólitos, a aptidão determinará grandemente o progresso de um mago. O que o professor Dorothy está fazendo é bastante normal. Beirute, coma sua galinha. A voz de Caliveir tornou-se fria, e só depois de ver Beirute beber o suco de fruta e baixar a cabeça voltou a olhar para o churrasco. Embora a aptidão seja importante para um mago, não é tudo. Somente a acumulação e a compreensão da informação é o verdadeiro motivador e a chave para a ascensão dos poderes dos magos. Um acólito de 3º grau acrescentou. Embora fosse a verdade, a atmosfera do grupo se obscureceu enquanto Jaiden e o professor conversaram. O grupo silenciosamente comeu suas iguarias, aparentemente tendo perdido seus apetites. Ah, Gurixa pressa, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Do outro lado, os acólitos de aptidão inferior estavam sentados em um círculo com Gurixa no meio, narrando uma aventura arriscada. Ele tinha eloquência e era humorístico em seu discurso. Nissa e Dodoria seguraram suas barrigas e riram coqueteiramente como se fossem 2 cotovias felizes. Comparado a eles, este lado estava bastante silencioso. O grupo olhou um para o outro e esticou o pescoço, escutando atentamente. No entanto, apenas Caliveir manteve sua expressão orgulhosa. Vendo que mesmo o acólito de 4º grau Rainor não podia suportar ir e ouvir e parecia com medo de perder o rosto, Leylin riu silenciosamente. Afinal, eles são apenas um bando de crianças. Depois que o jantar terminou, o grupo despediu-se e voltou para suas respectivas cabanas. Após a limpeza simples de hoje, a cabana de Leylin era mal acomodada, mas pelo menos não havia tanta poeira quanto antes. Leylin estava deitado na cama sem tirar as roupas, e olhava fixamente para o teto como se estivesse perdido em seus pensamentos. Finalmente entrei numa academia. É também tempo para o cultivo de magos abrir suas portas para mim.